Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estudar aí um pouquinho do modelo de entidade de relacionamento. A gente vai ver um pouquinho das cardinalidades, né, que eu tinha comentado na aula passada. E aí eu vou gravar uma outra aula relacionada à normalização, tá bom? Então vamos lá. Então o objetivo da aula, né, cardinalidades no modelo de entidade de relacionamento e introdução à normalização. A gente viu, né, que o modelo de entidade de relacionamento ele pode ser representado dessa forma. E ele também pode ser chamado de modelo conceitual, né? E a gente tem ali duas entidades, né? Uma entidade ali chamada produto, que é representada ali por um retângulo, e outra entidade ali tipo de produto, né? E aí tem os atributos ali, né? O código do produto, descrição, preço. O código está pintado ali, né? Representando ali uma chave primária. E o tipo de produto também tem um código que representa ali uma chave primária, né? E aí a gente tem ali umas relações ali, ó, representado pelos números, né? Tem um losango ali, né, que representa ali o relacionamento entre produto e tipo de produto. E aí a gente pode nomear esse relacionamento, né? Então, por exemplo, um produto, ele possui um tipo de produto, ou ele pertence a um tipo de produto, né? Alguma coisa, normalmente a gente coloca um verbo dentro desse losango, né? Então, a gente poderia colocar pertence, né? Um produto pertence a um tipo de produto. Então, a gente tem lá um tipo de produto, né? Ou poderia ser, por exemplo, categoria, acho que talvez ficasse mais fácil da gente entender, né? Então, uma categoria pode pertencer a muitos produtos, né? Muitos produtos fazem parte aí de uma categoria ou de um tipo de produto, tá bom? Então, é assim, dessa forma que a gente representa aí essas cardinalidades. Então, nesse caso, é 1 para N, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de um modelo conceitual um pouco mais detalhado, né, que eu retirei do livro, se não me engano é do Navati. E aí ele tem ali uma entidade de funcionário, né, que tem vários atributos, tem outra entidade ali chamada departamento, outra entidade chamada projeto, e ali a gente tem os losangos, né, que vão representar ali os relacionamentos, né, então, por exemplo, no funcionário, ele supervisiona, né? Então ele pode supervisionar um ou muitos funcionários e ele pode ser, por exemplo, um supervisor, no caso, né? Departamento, por exemplo, ele controla um ou mais projetos e aí a gente tem alguns atributos ali, né? Os que estão sublinhados ali representam a chave primária, né? Por exemplo, funcionário, CPF seria a chave primária. Então esse seria um modelo um pouquinho mais detalhado. Eu não gosto tanto dessa representação porque ela, ela acaba meio que mostrando muita informação visual ao mesmo tempo, acaba deixando a gente até um pouco confuso às vezes. Mas para vocês saberem que a gente pode representar aí esse modelo de entidade de relacionamento dessa forma, tá bom? Ser um pouquinho mais detalhado, tá? Eu acredito que no mercado de trabalho vocês não iriam encontrar dessa forma, tão detalhado, né? A gente encontra bastante em livros e tal. Mas mas é importante vocês conhecerem, e aí a gente pode estar simplificando esse tipo de modelo, tá? E aí a gente viu também algumas entidades na aula passada. Por exemplo, a gente tem médico e paciente, professor e disciplina, né? E aí, dando um outro exemplo aqui de entidades, né? Funcionário e empresa. E ali os atributos, né? Nome, idade e salário. E ali a gente tem, por exemplo, o funcionário 1, que é representado pelo João Silva, idade 55, salário 80 mil reais, sei lá, por mês. Por mês não, né? Por ano. Não. Vamos colocar dessa forma. Funcionário 2, Fred Borges, 40 anos, 30 mil reais por ano. Juliana Campos, 25 anos, né? 20 mil reais por ano. E aí a gente, dentro dessa entidade, né, que a gente chama, a gente tem vários funcionários, né? Então a entidade é como se a gente representasse, seria, seria como que a gente pode estar dizendo, seria a representação desses funcionários, tá bom? E ali a empresa, por exemplo, né, teria aqueles atributos ali, nome, matriz, presidente. Então, por exemplo,
na empresa 1, ali E1, a gente tem, por exemplo, nome, modelo. Matriz, fica em São Paulo. Quem é o presidente? João Silva. Aí, empresa 2, a gente tem a Rápido Informática. Ela fica localizada em Diadema e o presidente é o Roberto King. Então, a gente tem várias instâncias, né, que a gente chama, né? Então, a gente tem várias instâncias dessa entidade empresa, né? Então, dentro dessa entidade, né, a gente tem várias instâncias. Dentro dessa outra entidade funcionária, a gente tem várias instâncias. Então, isso que seria uma entidade no nosso modelo entidade de relacionamento, tá bom? Então, a gente tem dois tipos de entidade, né? Funcionário e empresa, e algumas entidades membros de cada uma. Entidades não, algumas instâncias, né? No livro ele denomina ali como entidade de membro, eu acho melhor chamar de instâncias da entidade, tá bom? E aí a gente tem os atributos, né, das entidades, e aí a gente tem, por exemplo, ali o funcionário 1, nome João Silva, endereço, né, idade, telefone residencial, e ali na empresa 1, o nome da empresa, matriz, presidente, acho que é bem óbvio isso, mas é só passando para vocês saberem a conceituação aí dos atributos, tá bom? Bom, aí a gente tem aqui outro exemplo, né, dessa representação também, né, e os atributos ali estão dentro das bolinhas, né, então a gente tem ali carro, né, o registro do carro, que é a chave primária, o código do veículo também, né, que está sublinhado, então a gente tem uma chave primária composta de dois atributos, né. Que mais? Aí a gente tem no item A, né? No item B a gente tem, por exemplo, uma representação mais descritiva, né? Então a gente tem, né, o registro, né, do carro, que ele é composto tanto pelo número como pelo estado, código do veículo, marca, modelo, ano e cor. A cor ali a gente está representando ali como um atributo, se não me engano, multivalorado, né? E a gente pode ter várias cores, por exemplo, um carro, né, no caso. Então, por exemplo, ele pode ser vermelho e preto, ele pode ser branco e azul, ali no exemplo mais embaixo, né? Tá bom? Então, esse seria uma representação ali, o item A mais visual e a representação B ali mais textual, tá bom? Normalmente a gente usa a representação mais visual do item A, tá? Aí tem os relacionamentos, né? Do modelo entidade de relacionamento, que demonstra os vínculos, né, existentes entre as entidades. E aí tem algumas questões, né? Qual o vínculo existente entre as entidades médico e paciente? Qual o vínculo existente entre as entidades aluno e disciplina? E aí a gente coloca um verbo ali no meio, né, no losango, né, nessa representação do modelo entidade de relacionamento. Então, o médico, ele atende um ou vários pacientes, né? E vários pacientes são atendidos por um ou vários médicos. Um aluno, ele cursa uma ou mais disciplinas, e uma disciplina é cursada por vários alunos, tá bom? Então aí a gente pode ter as cardinalidades também, né? Um para muitos, muitos para um e muitos para muitos. Então a gente pode representar dessa forma. O N significa muitos e o 1 representa somente um, né? Acho que eu comentei esse exemplo do estado, né? O estado é dividido em N cidades, e N cidades, eles pertencem a um único estado, tá bom? E aí, esse seria o conceito aí dos relacionamentos entre entre as entidades, tá bom? E aí tem um exemplo aqui um pouquinho mais detalhado, né, da cardinalidade de relacionamentos. Então a gente tem ali a entidade funcionário, outra entidade chamada departamento, e ali o relacionamento, né, trabalha para, né? Então o funcionário, ele trabalha para o departamento 1, e ali no caso a gente tem a cardinalidade seria um para muitos, né? Então a gente tem ali que em um departamento podem trabalhar vários funcionários, né? Então no departamento 1 aqui a gente pode visualizar que trabalha tanto funcionário 1 como funcionário 3 quanto funcionário 6, né? Então seria um para muitos, né? Então esse seria aqui o relacionamento, né? Então um funcionário, ele só trabalha, neste exemplo aqui, ele trabalha
em um único departamento, né? Se não me engano aqui, eu não tenho um funcionário trabalhando em 2 departamentos, no caso, né? Deixa eu ver aqui. Acredito que não. Não acredito que seja isso mesmo. Então, seria um funcionário trabalha em um departamento e um departamento pode trabalhar vários funcionários, tá bom? Então, se a gente fosse colocar a cardinalidade aqui, seria um funcionário, né? E aqui seria, na verdade, seria um departamento, né? Para N funcionários, tá bom? Então, eu tenho vários funcionários que trabalham em um departamento. Então, um funcionário trabalha em um e somente um departamento, e um departamento pode trabalhar vários funcionários, tá bom? Então, seria mais ou menos essa ideia. Tem outro exemplo aqui de fornecedor, né? Em fornecedor e projeto. Então, em um fornecedor eu posso ter, por exemplo, um ou vários projetos, né? Pode fornecer vários projetos, né? E um projeto pode fornecer uma peça, uma ou várias peças, no caso, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí de como que pode tá representando aí as cardinalidades, tá bom? A gente vai fazer a modelagem disso para ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Eu estou dando um exemplo mais teórico, mas a gente vai implementar isso no MySQL, o Workbench, né? E aí a gente vai poder visualizar isso de uma forma mais prática, tá bom? Aqui está o exemplo do funcionário que supervisiona, né? Então eu posso ter um funcionário que ele supervisiona um ou vários funcionários e ele pode um relacionamento, né, recursivo, né, e supervisiona entre funcionário no papel de supervisor e funcionário no papel de subordinado, né? Então o funcionário ele pode ser tanto um subordinado quanto um supervisor, tá bom? Aqui no caso o funcionário ele gerencia um departamento, tá bom? Relacionamento 1 para 1. Então o funcionário ele gerencia um e somente um departamento. Um funcionário ele pode trabalhar em ou vários projetos, aqui nesse exemplo, né? Então, se a gente for pegar aqui um funcionário que trabalha em mais de um projeto, deixa eu ver aqui. Esse funcionário 3, né? Ele trabalha tanto no projeto 2, quanto no projeto 3, quanto no projeto 4, tá bom? Então, a gente tem um relacionamento muitos para muitos. Então, em um projeto podem ter vários funcionários, e vários funcionários podem trabalhar em vários projetos. Bom, gente, então seria esse o conceito de cardinalidades, tá bom? Tem a bibliografia aqui, umas referências que vocês podem estar consultando. Eu vou disponibilizar aqui esses slides, tá bom? Para vocês darem uma repassada se vocês tiverem aí interesse, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula aí.